Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, hoje eu vim aqui para falarmos um pouco de um assunto que ainda é muito difícil para alguns. Na verdade, é muito difícil para a maioria. Eu vim aqui falar sobre a morte, né? E o que torna a morte tão terrível? Por que que nós não a aceitamos? Por que que nós sempre a negamos? E aí eu pergunto, a morte realmente existe? E se ela existe, ela é um castigo de Deus? Então, nós vamos analisarmos juntos, vamos refletir sobre essas questões. O que a torna tão terrível é o desconhecimento e o despreparo que nós temos em relação a ela, né? Então ela se faz muito conflituosa, ela se faz muito intensa se nós a enxergarmos como um fim absoluto. Se nós acreditarmos que com a morte do nosso corpo físico, esse invólucro aqui da nossa alma, se nós acreditarmos que acabou tudo, que isso é só o que nós temos aqui, pronto, basta para nós termos esse medo, para nós termos essa ansiedade. Mas na verdade, a morte ela é uma consequência da vida, né? Se nós pararmos para pensarmos assim, ela é uma consequência da vida. E não adianta nós a negarmos. A partir do momento que nós nascemos, que nós chegamos aqui, a nossa partida de volta para o nosso verdadeiro lar, que é, né, na outra dimensão, ela é certa, não tem o que fazer, né, na verdade. Então, o que nós precisamos é permitir um trabalho de elaboração, nós precisamos trabalhar para que esse medo e essa ansiedade não nos contamine, não tome conta, né, da nossa vida. Porque isso ocorre quando? Frequentemente, quando perdemos alguém que nós amamos. Aí é que vem tudo isso, né? Essa angústia, essa tristeza, essa dor que parece que não tem fim. Ou quando nós também nos deparamos diante da nossa própria partida. Pessoas que têm aí um diagnóstico e não tem, não sabe que o tempo é curto. Então aí vem medo, vem angústia, vem tudo. Por quê? Porque acredita que com a morte do corpo, como eu acabei de falar, tudo se finda, né? E nós costumamos nos abalar muito mais quando nós não a estamos esperando. Isso eu estou falando estou falando que nós não nos abalamos quando é alguém que nós amamos que parte inesperadamente. Nos abalamos muito mais do que aquele que nós já acompanhamos, que tem algum tipo, né, de doença, que nós já sabemos. E esse é o preparo. Então nós vamos nos preparando. Agora, quando é algo inesperado, então isso acaba, né? Consegue ali emocionalmente atingir verdadeiramente aquele que fica. E o que é mais difícil também? É aceitar a ausência dessa pessoa. Por quê? Por que é difícil nós aceitarmos a ausência? Porque ainda nós somos egoístas. Porque nós pensamos somente em nós, né? O enlutado, ele fica revoltado, ele fica desesperado, mas ele não está pensando em quem foi. Porque se ele acha que acabou, então por que eu vou pensar em quem foi? Mas não é assim. Nós precisamos pensar em quem foi, porque a separação é tão dolorosa para quem vai quanto para quem fica, certo? Então nós precisamos respeitar isso. Tem um psiquiatra inglês, Dr. Parks, e ele é um dos maiores do mundo, né, para tratar enlutados. Ele foi chamado no tsunami de 2005, no 11 de setembro, porque ele
ele desde 1967 que ele faz esse trabalho, né? Se alguém tiver interesse, depois de procurar, Dr. Colin Murray, acho que é isso, Parks, eu acho que é essa pronúncia, né? Não sei direito, mas é só procurar Dr. Parks, Psiquiatras para Enlutados, que vocês vão aí encontrar uns livros aí sensacionais. Eu tive a oportunidade de ler 2 livros dele e ele explica muito bem tudo isso. Então ele diz o seguinte, que agora, né, falando, segundo o Dr. Parks, o luto, ele é o quê? Ele precisa ser vivido. Ele precisa ser vivido. Então, geralmente a família, ela sempre fala, né, para a pessoa que está sofrendo mais: não chora, para de chorar. Você tem que seguir sua vida, você não pode ficar sofrendo desse jeito. Você tem que sair mais. E não é bem assim, né? Não é bem assim. O que ele fala? Que nós temos que deixar a pessoa viver o seu luto. Quanto tempo? Não tem tempo. Pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos, não se sabe ao certo. Mas o importante é deixar com que essas pessoas vivam esse momento de tristeza. Deixar com que essas pessoas falem sobre o assunto e não o contrário, chegar e dizer: não, olha, não fica falando sobre quem foi, que isso vai fazer. Não, pelo contrário. Tem que falar sim, tem que colocar para fora tudo aquilo que está sentindo. Como há casos também de pessoas próximas do enlutado não querer ficar mais próximas, não querer ouvir. Então, gente, eu digo assim, não é porque essas pessoas não conseguem, ela está chata, fala a mesma coisa, está repetindo, ou ela está nessa tristeza. Não é. É porque essas pessoas também não conseguem lidar com a morte, elas não sabem o que fazer diante dessa situação. Elas não sabem o que dizer para o enlutado, por isso que elas acabam se afastando. Então esse é o despreparo que eu falei. Esse é o despreparo que as pessoas têm, né? E aí, se afastar também não ajuda, né? Então, o que essas pessoas precisam realmente é de um abraço. O enlutado precisa ser abraçado, precisa ser confortado. E ter sempre alguém dizendo que realmente a morte, ela não acaba, né? Que a morte não acaba com o ser. Acaba isso aqui, acaba a matéria. Mas o eu, né? Aquele eu, ele vai continuar. Isso daqui, nós aqui estamos numa passagem aqui na Terra, como tantas outras passagens que tivemos, porque a vida, ela é uma só, agora as existências são várias. Então essa aqui é mais uma passagem. E o nosso eu, a nossa essência, ela vai continuar. Agora, o que não pode, segundo o Dr. Parks, o que não pode é essa pessoa permanecer emocionalmente ali, cada dia ficando pior, cada dia pior, porque isso vai trazer uma certa doença, né? Isso vai trazer doença até para o físico, porque tudo que vem emocionalmente acaba indo para o físico. Então, quando isso começa a acontecer, quando as pessoas que estão em volta percebem que essa tristeza está se prolongando, que a pessoa está querendo desistir de tudo, então aí é hora de procurar um profissional para poder ajudar, né? Já que os que estão à volta não conseguem. Então, o que precisamos é isso, é refletirmos, é pensarmos pensarmos no que pode acontecer com essas pessoas. Então nós devemos dar toda a nossa atenção. Por isso precisamos dessa reflexão maior em como poder ajudar, né? Como que nós podemos fazer para poder ajudar. E apesar da nossa capacidade, né, apesar dos nossos sentimentos, nós precisamos aceitar esse fato. Mas por quê? Né?
porque é insuportável a ideia do fim de tudo, né? Isso é insuportável para qualquer um, né? Se você começar a pensar muito nisso, mas e aí? Será que morreu? Sempre na dúvida, será que morreu, acabou? E como que fica? Então isso torna a vida de qualquer um insuportável. Por isso nós precisamos trabalhar isso. E como que se faz isso? Como que se trabalha? O conhecimento da imortalidade. O importante é termos uma religião, termos uma religiosidade, na verdade, né? É importante que cada um acredite em alguma coisa, mas que não seja um fanatismo, né? Eu estou falando que você tenha fé, mas aquela fé raciocinada, aquela fé que amplia o seu conhecimento, que amplia a sua vida, que te leva para frente, que vai te ajudar principalmente nesse momento. Então, essa vivência dessa religiosidade é algo que vai te sustentar na dor. Então, isso é muito importante. Isso é importante. Agora, o egoísmo do enlutado é terrível, né? Porque nós só pensamos, o enlutado ele só pensa, na verdade, nele, né? Ele não pensa em mais ninguém, não pensa em ninguém que está à sua volta, que está sofrendo, ele não pensa naquele que foi. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado para não sermos egoístas, coisa que nós ainda somos, né? Que nós precisamos trabalhar muito ainda para deixarmos de pensar um pouco em nós. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta como as dores inconsoláveis aos sobreviventes afeta os espíritos. Então a resposta dos espíritos vem assim. O espírito, ele é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, né, um dia. Então, essa dor incessante, aquela dor que permanece, afeta penosamente os espíritos. Por quê? Porque eles veem essa dor excessiva como uma falta de fé no futuro. Eles veem que vocês não têm confiança em Deus. E aí o que acontece? Por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez até um reencontro. Sim, e esse reencontro é o quê? Porque nós vamos nos reencontrarmos com aqueles que nós estivermos na mesma vibração. Então, se nós estivermos aqui numa vibração sempre para baixo, sempre depressivo, sempre, né, com medo de tudo, e aquele que partiu já está mais evoluído, claro, né? Ele está seguindo a sua jornada espiritual, então ele já evoluiu. Então, como estarmos na mesma vibração? Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, o que eu digo trabalhem isso, busquem, estudem, cada um, né, com a sua fé, mas que tenham fé. E eu sempre falo que a minha fé é o que me sustenta. Porque quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu tenho muita fé. E essa minha fé, ela vai crescendo cada dia mais. Primeiramente em Deus, que é essa energia cósmica, que é o nosso Pai maior. Então eu tenho essa fé imensa em Deus. E segundo, porque eu tenho certeza numa vida futura. Eu não acredito que tudo se acaba com a morte do nosso corpo físico. Eu creio, eu tenho certeza que nós continuamos. O nosso eu, ele vai para poder evoluir, para poder voltar e assim, sabe, sucessivamente. Então, quem estiver passando por uma dor muito grande e não conseguir sair dessa dor, se estiver muito ansioso, ou aqueles mesmo que, né, tiveram um diagnóstico e que está com medo de passar por esse período, então busque um profissional, né?
tem aí profissionais maravilhosos que podem dar todo o suporte, profissionais que são especializados, como o Dr. Parks, em enlutados e naqueles que estão precisando. Então busquem, gente, busque, porque isso é muito importante, isso dá uma segurança, né? Eu, como qualquer um de vocês que estão me ouvindo, já tive muitas perdas e hoje, exatamente, faz um ano que eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, como todos sabem. Então, não é fácil. Esse vazio, ele fica. Só que se nós começarmos a pensar somente em nós e formos ali caindo, como que fica, né? Nós precisamos tanto seguir. Se nós estamos aqui, é porque nós temos que fazer algo ainda, por nós e por alguém. E aí tem pessoas que me procuram e falam, puxa, mas o que eu tenho que fazer de tão importante? Às vezes, 5 minutos, 5 minutinhos que vocês passem pela vida de alguém, talvez daqui um ano, daqui 2, daqui um dia, vai fazer uma diferença tão grande na vida dessa pessoa, ou alguém que vai passar pela nossa vida lá na frente e vai fazer tanta diferença nessa nossa vida. Então é isso. Então se nós estamos aqui, vamos confiar em Deus, porque alguma coisa ainda temos, né? Então é isso. Não vamos olhar com tanta tristeza para aqueles que foram, não vamos sempre pensar com aquele peso, sabe? Aquele pesar. Vamos conversar com eles do jeito que nós conversávamos. Vamos perguntar se eles estão bem, como que eles estão. E assim, e nunca digam, sabe? Ah, ele partiu, até nunca mais, adeus. Não, digam um até breve, um até já. Porque é isso, né? É muito rápido. O tempo passa muito rápido. Bom, eu vou encerrar agora aqui com uma historinha de uma elegante borboleta. Então, essa borboleta, ela estava sempre ali pelos bosques e passeando, e o sol ali pegando naquelas asas, uma borboleta toda cintilante, azul, maravilhosa. As crianças que ali naquele parque estavam, olhavam aquela borboleta alegre, corriam, né, felizes, e uns querendo fotografar, e os adultos todos olhando como podia né? Como pode uma borboleta tão linda, tão maravilhosa, livre, voando? Então eu vou voltar alguns dias atrás daquela borboleta, que ela era uma lagarta se rastejando numa casca de uma árvore úmida, as árvores tão altas que o sol não chegava. Elas nem sabiam o que era na verdade o sol, e aquela lagarta ali naquele sofrimento. Mas eis que ela se transforma nessa borboleta. Então, era lagarta, hoje borboleta. Assim somos nós. Precisamos estar aqui para nós podermos evoluir, para nós termos todo o conhecimento, para que um dia seremos todos borboletas. Então, muito obrigada pela atenção. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Até a próxima.